O que você quer fazer pra tua vida? Essa é uma pergunta de milhões. A vida ela é muito mais sobre os nãos que você fala do que sobre os sims. E por isso que o lema da minha empresa é finanças reais pra pessoas reais. A coragem é pra poucos. E uma coisa, tem uma novidade que vai ser o primeiro podcast que eu vou falar aqui, hein? Palestrante, autora, uma das maiores referências em finanças de forma descomplicada. Ela é um furacão. Nath Finanças. Ai, Camila, maravilhosa. Obrigada pelo convite. A gente já se encontrou e já sabe, né, que eu te admiro muito. Mais uma vez, obrigada pra gente conversar e bater um papo bem Nath, eu tô tão feliz de você estar aqui. Primeiro que a gente vai se atualizar de um monte de coisa, né? Sim, muita coisa. É, que você teve... A gente assistiu um episódio do Shark Tank juntas, Sim. né? Tem nem tanto tempo assim, tem 1 ano e pouquinho, né? É, 1 ano e pouquinho. Vai fazer 2 ano que vem. Mas eu já quero começar, que eu me lembro, na época que era bem recente, uma startup minha tinha acabado da gente fazer uma troca de participação Sim. para um banco. E eu falei assim, Nath, vamos ser parceiras? Aí você falou assim, não. Foi. Eu falei, não, gente, pra Camila parou. Naquele momento, mas era por conta que eu tinha comentado contigo que eu tenho muita questão sobre relação a bancos. Acho que quando a gente trabalha com educação financeira e passou por uma situação financeira e até mesmo se endividou porque colocou um crédito a mais para uma pessoa de baixa renda que não deveria ter esse crédito a mais, a gente começa a entender que ok, o banco ele faz parte do nosso sistema financeiro. Só que eu não quero chegar e ser sócia dele. Eu quero poder trazer conhecimento para as pessoas questionarem esse sistema. E por isso, obviamente, que você é quem você é. Porque naquele dia eu me lembro que assim, e não foi nem pelo não, porque a vida ela é muito mais sobre os nãos que você fala do que sobre os sims. Mas eu falei assim, que posicionamento firme. Foi. E de verdade, naquele momento eu comecei a repensar algumas coisas. E, obviamente, vindo te assistindo ao longo desse período todo o teu processo de evolução, de maturidade. De verdade, eu falei assim, caramba, hein? Vou ser sócia dela, que eu não sou boba nem nada. Que eu já sei que você já sei que você tá entrando em empresa de tecnologia, mas isso a gente vai falar depois. Sim. Mas então você falou uma coisa importantíssima. E eu acho que, assim, você é a referência hoje em educação financeira, principalmente para baixa renda, mas você traz uma coisa que é a legitimidade. De onde veio isso, assim? Por que isso começou? Começou porque lá em 2018 para 2019, eu estava na faculdade, fazia administração, e foi por causa do meu professor de matemática financeira que ele chegou e me explicou finanças nessa matéria de uma forma tão didática, que eu falei, gente, por que eu não aprendi isso na escola de uma forma assim, tranquila? Você acha que isso tinha que ter na escola? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Claro que a gente não pode só chegar e colocar lá a disciplina, professor e ele que lute. Obviamente, precisamos ter capacidade, investimento, política pública. Mas sim, se a gente tivesse aprendido, né, educação financeira de forma didática nas escolas e não colocando só como matéria, mas sim como algo transversal, talvez, pode ser interessante para os alunos, realmente a gente estaria aí numa situação completamente diferente. Mas foi por conta disso, por conta do meu professor que eu aprendi. E aí eu fui pesquisar na internet e na internet tem um monte de pessoas, obviamente. E quando eu fui olhar e pesquisar e me identificar com as pessoas que estavam falando de finanças, era gente que podia guardar R$1.000. E eu ganhava menos que o salário mínimo, menos de R$500 por mês. E ajudava em casa ainda, trabalhava, fazia faculdade, acordava às 5 horas da manhã. E esse dia a dia todo de... Ninguém falava para esse público? Não, e quando eu cheguei para entender sobre finanças lá na internet, vi pessoas falando para guardar R$1.000. Guarde R$1.000, aprenda a investir com 1.000. É só você guardar R$1.000, é só você se esforçar, porque você não se esforçou o suficiente. E aí você chega, traz aquela frustração, falando, caramba, eu não me esforcei. Chegou 11 horas da noite em casa, depois de trabalhar, fazer faculdade, e eu não consigo guardar dinheiro porque eu não me esforcei. E não é sobre isso, não é sobre se esforçar. E sim também porque faz parte da realidade da maioria dos brasileiros, sim, que não conseguem claro. guardar R$1.000 porque ganham esse salário. E aí foi a partir disso que eu comecei a estudar ainda mais, pegar curso, estudar. E aí eu criei Nath Finanças em dezembro de 2018 como uma boa administradora, escrevi plano de negócios, objetivo, público-alvo, eu honrei naquele momento ali. E eu não sabia, não estava esperando, na verdade, que eu ia ter essa atitude de olhar já desde cara como uma empresa. Desde aquele primeiro momento que eu escrevi
Eu tava fazendo empresa júnior, tinha empresa júnior. Aí Você já gostava do empreendedorismo, né? Já, desde cara. Eu escolhi administração porque eu amo poder administrar negócios. Eu amo poder administrar. Eu amo poder chegar e trocar e passar esse conhecimento para outras pessoas. E também aprender. E a administração não é só chegar e fazer conta ou esperar que você chega e... Vamos aqui fazer uma reunião. Não é sobre isso. É você entender de várias áreas ao mesmo tempo. Que eu amo muito. Desde o começo, quando eu fazia estágio na área de logística, quando eu vendia cartão de loja, eu nunca pensei que eu seria apenas aquela pessoa que passar 30 anos fazendo a mesma função. Não, eu não gostava. Gente, eu não sei, engraçado, eu não sabia que você tinha essa... Porque eu era assim, na verdade eu sou assim, né? Mas eu com 22 anos, 23 anos, eu queria ser uma mulher de negócio, eu não só sabia quais negócios, mas eu ficava fascinada. Mas como eu tinha lá as tabacos cafés, as franas de cafés, eu acreditava, porque você tem uma parte muito grande da população, principalmente do ambiente de negócio, fala assim, você tem que ter o seu negócio... Você tem que crescer aquele seu negócio, tem que viver daquele seu negócio, né? A gente tem muita herança do comércio português, a gente tem muita essa herança, né? Você tem um negócio, você cresce com aquilo. E eu já tava entediada. Eu falava, caramba, eu não quero. Mas eu falei, mas eu tenho que ficar com isso aqui, eu não posso fazer isso aqui. A minha mãe ainda falava, você tem que ficar aqui no caixa, hein, Camila? Porque se você não ficar aqui no caixa, você tem que ficar com a barriga aqui no balcão. Então, quando eu comecei a fazer investimento, quando eu olhei uma mulher apresentando um pitch, um e-commerce de cosméticos, eu falei assim... Caramba, eu falei, é isso que eu quero. Eu não sabia porque... Mas quando você diz assim, você gosta de administrar negócios, você gosta de fazer a gestão 360, eu digo marketing, vendas, logística, jurídico, contábil, ou você gosta mais da parte financeira? Na parte financeira. Foi graças ao meu professor que eu falei, cara, é isso. Porque na área da administração tem várias áreas, né? E aí eu já tava no 5º período e eu fui na área financeira, porque eu gosto de entender sobre a administração de cada negócio, porque cada um tem uma forma diferente. Antes, na área de finanças, era só serviços. E aí você investe em outra empresa que tem produto, você fica, meu Deus, é outro mundo, é outra realidade. E aí você fica com mais vontade, assim, de aprender. Mas foi nessa área mesmo de investir em novos negócios e também aprender a administrar cada um deles ali, entender como funciona a cadeia. Eu acho isso incrível. A gente fica, assim, ansiosa para você querer ir entender cada passo para chegar na mão ali do consumidor, daquela pessoa, daquele cliente. Quando o negócio você entrar, você me convida, tá? Sim, senhora, com certeza. Óbvio! Vai vir um sim. Agora vai vir um sim. Agora vem aí. Mas e assim, vou te dizer, você tem muita coragem, você tem muito peito para romper o status quo. E assim, eu não gosto de falar essa coisa de idade, porque para mim é óbvio, né? Tem coisas que o tempo de vida ele conta bastante, mas você trabalha desde muito cedo. Sim. Você já luta desde muito cedo. Então, hoje que você com 24 anos, eu imagino o quanto você já não passou na sua vida. Mas o quanto também não ajuda as pessoas. O que você acha que, assim, Você teve o professor de história, mas o que você acha que é o principal para uma pessoa que não tem, eu acho que é importante dizer isso, que não tem os acessos que a gente tem? O que você acha que é o primeiro caminho que ela precisa fazer para ter minimamente educação financeira? Essa é uma pergunta de milhões. Porque quando você tem que trabalhar, estudar, fazer faculdade, ajudar em casa, você não vai pensar em como... Você não consegue pensar, na verdade. E aí, quando você tem que ter alguém como inspiração. E você trabalhar a tua mente. Ai, Nath, tem, gente. Porque se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente não consegue andar. Porque o ser humano precisa de motivação. Não adianta eu falar assim, não vou chegar. Não, tem que trabalhar a mente. Então, o primeiro passo é você entender o que você quer fazer para a tua vida. Quando eu comecei a falar de finanças, eu já fazia um monte de coisa da área que eu não trabalhava. Trabalhava numa área que eu não gostava. Porque é isso, essa é a realidade da pessoa que é trabalhador assalariado. Ele trabalha, às vezes, na área que não gosta, porque ele precisa de dinheiro agora, ele precisa comer agora, ele precisa fazer as coisas agora. Então, o primeiro passo é você entender quais são os seus objetivos de vida. Então, o primeiro passo que eu fiz, cheguei e falei, eu quero fazer faculdade de administração. Ponto. Depois eu quero fazer estágio na área e entender qual área que eu gostaria de fazer. Vai ser difícil? Vou ficar 4 anos trabalhando, estudando, fazendo faculdade, coisa que eu não gosto. Vai ser difícil, mas esse dinheiro vai me ajudar para eu conseguir fazer um curso, para ajudar em casa. E é esse planejamento que você tem que fazer de vida. E aí, às vezes, a gente pensa como um sonho, e não é um sonho. É planejamento. É um planejamento de vida. É você viver e, assim, para você conseguir minimamente concretizar algumas coisas
que às vezes você olha pro lado, né? E a pessoa fala, mas o fulano conseguiu. Mas ele tá fazendo planejamento. Você sabe que falta de planejamento tá entre as 3 maiores causas de mortalidade das empresas brasileiras, né? Das micro e pequenas empresas. Não sobrevive, às vezes, nem 3 anos. Não, é. Não consegue sobreviver. E o planejamento que a gente tá falando aqui não é você comparar com a realidade de outra pessoa. É você olhar a tua, o que você pode fazer hoje para realizar hoje e você usando as ferramentas que você tem hoje. Pô, Nath, eu não consigo chegar e ficar 11 horas, depois de chegar do trabalho, 11 horas estudando, ou trabalhando, ou fazendo como você fez. Porque quando eu chegava da faculdade, que era 10, 11 horas da noite, eu fui lá e gravava vídeo pro canal, até de madrugada, 3 horas da manhã. E aí eu chegava, tinha que acordar 5 horas da manhã, pegar 3 conduções para chegar no centro do Rio, 3, 4, pegando Japeri, o trem Japeri, alô, quem é da Baixada Fluminense, entendeu? Pegava essas conduções e chegava cansada. E teve momentos que eu não conseguia, às vezes, acompanhar a faculdade. Então, são escolhas que a gente faz naquele momento. Sim. E não é fácil. Não adianta eu chegar aqui e falar, ai, gente, se esforça porque vai fazer a mesma coisa que eu aqui me esforcei como Nath Finanças. Não é fácil. Vai ser doloroso, porque a caminhada que a gente faz no mundo que a gente está vivendo hoje é dolorosa para quem é pobre, para quem é baixa renda. E aí, o que você tem que fazer? É olhar e se inspirar em pessoas reais. E por isso que o lema da minha empresa é finanças reais para pessoas reais. Não é só para pessoas de baixa renda. Porque eu falo com pessoas que ganham 10 mil reais, mas também quem ganha um salário mínimo. E eu tô querendo ajudar independente da renda dela. Porque eu sei que é difícil. Então, quando a gente se inspira em pessoas que passaram pelo menos uma trajetória da vida delas parecida com a sua, fica muito mais fácil de você se motivar. Porque o ser humano vive de motivação. Sem dúvida. Você se inspirar numa pessoa que saiu da Baixada Fluminense, saiu de Nova Iguaçu, e aí pegou trem, pegou ônibus. É muito mais fácil de você se inspirar e pegar aquela força de vontade do que alguém que sempre nasceu e teve alguma coisa. Você vai ficar frustrado, sabe? Sem dúvida. É o que a gente fala muito da jornada do herói, da jornada da heroína. Eu nasci em Vila Isabel, não é Baixada, né? Não vou aqui ficar falando, né? É uma classe média, né? A minha mãe, ela não trabalhava na época. Quando ela foi trabalhar, ela foi ser secretária no Meia. Caramba. Então eu estudava no colégio no Meia porque ela não tinha dinheiro para poder pagar o colégio. Mas tinha uma coisa que para mim era muito importante, que a minha mãe sempre falou assim, Camila, se eu ganho isso daqui, eu não vou gastar mais do que eu ganho. E às vezes não dava mesmo. Às vezes eu fico até um pouco, como é que eu vou dizer? Eu tenho que dosar muito as palavras, porque às vezes não é o meu lugar de fala. Entende? Mas porque eu vivo numa realidade, e eu posso dizer isso, que é uma realidade desse tamanho do Brasil. E é o que eu falo, pessoal, não tem nenhuma outra fórmula que não seja GSS, gastar sola de sapato. Eu saía do colégio militar, acordava às 5h30 da manhã, estudava de manhã, trabalhava à tarde, muitas vezes à noite eu tinha que fazer coisas, mas eu entendi que se eu não conseguisse ter uma reserva mínima, pequenininha, e ao invés de eu querer sair gastando por aí, a verdade é essa, né? Gastando aquilo que eu não podia, mas eu tinha uma casa onde eu tinha lá o meu arroz e feijão. O quanto que você acha que a mentalidade, a inteligência emocional, ela impacta na vida dessas pessoas? O que impacta, na verdade, é a forma desde pequeno, desde criança. Quando a criança ela chega e vê o pai e a mãe contando dinheiro ali para ver o que vai dar para comer, ou brigando por causa de dinheiro, pai brigando, tá faltando aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo, ela cria uma raiva, um ódio sobre dinheiro. Porque ela vê os pais brigando, pessoas morrendo, pessoas não conseguindo realizar o básico possível por causa da falta do dinheiro. Então ela chega e fala, não quero nem aprender sobre dinheiro. Dinheiro não é pra mim. Dinheiro é sujo? Dinheiro é sujo. Dinheiro é algo ruim. Dinheiro é algo doloroso. Só que a gente precisa entender que no mundo que antes mesmo da gente falar sobre dinheiro em papel, as pessoas já faziam trocas. Os escambos, Os escambos. Então, o dinheiro, ele faz parte da nossa vida. Não é só de um sistema em si. Ele faz parte do dia a dia das pessoas. É uma moeda de troca. Então, e o dinheiro não é algo ruim, gente. O dinheiro não é algo ruim. Importantíssimo você falar isso. Porque é tão legal você ter saúde, educação, que deveria ser algo básico para todo mundo ter. Sim, obviamente. Mas você também realizar seus sonhos, você querer viajar. Dinheiro é uma forma que é utilizada para realizar seus sonhos, seus objetivos de vida. Sua liberdade. Sua liberdade financeira.
na verdade, ele emancipa você. Ter essa liberdade de você realizar o que você quiser. De você dizer não para algumas situações. Você chegar e falar, não preciso passar por isso. Eu posso chegar e me sustentar sem precisar depender daquilo. Principalmente para as mulheres. Isso é muito bom, né, Nath? Principalmente para nós mulheres. Porque, infelizmente, a gente sabe que as mulheres acabam tendo uma dependência financeira maior, porque ficam em casa cuidando de filho, enquanto o homem vai lá trabalhar. E ela fica dependente daquilo ali. E aí, quando ela quer sair de uma relação abusiva e tóxica, ela não consegue sair porque ela depende financeiramente. E não só emocionalmente, mas financeiramente aperta muito mais. E isso a gente vê e acaba assistindo de pessoas próximas da gente. Que tá numa relação ruim, tá passando por uma situação horrível e não consegue sair porque ela tem uma dependência financeira. Então, o dinheiro, ele dá essa liberdade de você falar não para algumas situações. E não é algo ruim. É, infelizmente, porque você passou por um momento de escassez, de falta dele, que faz você chegar e falar, não quero mais aprender de dinheiro. E a educação financeira tá aí para isso. E aí, assim, né? É igual, assim, é engraçado que, assim, você fala de educação financeira, eu falo de empreendedorismo, e, assim, às vezes as pessoas... Mas por que a pessoa... Umas dão certo, outras não dão certo. Eu falo, gente, eu falo essa pergunta de milhões, né, gente? Sim. Mas, por exemplo, né? Eu imagino que tenha lutado muito, tenha lutado talvez contra coisas internas suas, né? Eu, por exemplo, eu li a Daniel Goleman com 18 anos. Pô, inteligência emocional. Eu sou uma pessoa estranha, mas eu fazia aquilo ali para sobreviver, para poder me entender. Porque eu falava, gente... Primeiro que eu pensava em negócios, mas... Enquanto minhas amigas estavam querendo ir pros shows, não que eu não fosse pros shows, entendeu? Mas eu falava... Mas aquilo ali, ele me trouxe uma... Como é que eu vou dizer? Não... É uma clareza. Mas imagina, com 18 anos, o que você sabe? Sabe por quase nada, né? A verdade é essa. Né? Sim. O que falta? Como é que vira? Porque, assim, não é uma coisa fácil, essa maturidade emocional. Na verdade, assim, a maturidade, ela tá aqui, mas antes a gente precisa ter a consciência da maturidade. Porque da mesma forma que a gente tá falando de pessoas que, de fato, precisa botar o arroz com feijão em casa, mas também você tem uma outra parcela que gasta mais do que ganha. Sim. E, às vezes, gasta com supérfluo. Sim. Tem alguma proporcionalidade, por exemplo... As pessoas, elas não chegam mais aqui porque elas gastam mais do que elas ganham? Tem algum dado, alguma estatística disso? Tem. Saiu na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas sobre como é a relação das pessoas com o dinheiro. Lá em 2019, e agora fizemos uma pesquisa recente na minha empresa sobre isso, com a Opinion Box. Mas o principal lá em 2019 é que existem 3 pontos que as pessoas fazem não ter esse acesso, né, de gastar mais do que ganha e tudo mais. Primeiro ponto é a falta de renda. Então, a pessoa chega e acaba gastando mais do que ganha, não porque ela quer, necessariamente, e sim porque ela perdeu o emprego. E aí, ela perdeu o emprego, está desempregada, ela vai ficar endividada, obviamente. Ela precisa sobreviver. Exato. Segundo ponto foi a redução salarial. Aconteceu principalmente na pandemia, em 2020. Muitas empresas acabaram reduzindo os salários das pessoas. Sim, então, é verdade. Isso acabou as pessoas perdendo também a renda e, obviamente, não conseguindo honrar com as obrigações financeiras. E, por último, é a falta de organização financeira. E aí, essa pesquisa ela ajudou muito para a nossa que realizamos, a empresa Nath Finanças, junto com a Opinion Box, sobre como é o comportamento financeiro das classes C, D e E. E aí, os dados foram muito incríveis. Foram mais de 2.000 pessoas que foram entrevistadas e que preencheram a pesquisa. E o que a gente percebeu é que, primeiro ponto, as pessoas elas estão tendo consciência financeira. Então, a gente pensa que, o pobre, ele não sabe nada de educação financeira, só quer gastar e comprar iPhone, comprar celular. É uma falácia, é uma mentira. Porque a gente está falando uma opinião e não um fato. Na verdade, o pobre mesmo, da classe C, D e E, ele tem consciência financeira, ele quer aprender ainda mais sobre educação financeira e quer aprender a investir. E começa a investir com 30, 20 reais no Tesouro Direto, por exemplo. Então, é um dado muito interessante para mostrar que, mesmo às vezes ele passando dificuldade financeira, ele tem consciência que está passando dificuldade financeira e quer aprender a se organizar financeiramente para isso. Sim. Um segundo ponto que eu acho que foi muito pertinente na pesquisa é sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito em si, quando você escuta, quando vai falar da classe principalmente D e E, falam que o pessoal do cartão de crédito só sabe parcelar, só sabe comprar supérfluo. E não. Hoje em dia as pessoas estão usando o cartão de crédito para fazer compra no mercado. E já faziam isso antes, mas agora está muito mais intensificado por conta da pandemia. Ou seja, de bens de necessidade básica. Necessidade básica. E aí eu fiz uma pergunta para a classe C. E aí, o que você faz com o seu dinheiro? Hoje em dia, a classe C consegue guardar dinheiro.
consegue se organizar financeiramente. E quando ela gasta mais do que ganha, é por conta que aconteceu isso. Redução salarial, perdeu o emprego. Claro que gasta com supérfluos, mas não tanto quanto as pessoas pensam que elas gastam. Porque quer sair pra uma cervejinha, comprar alguma coisa pra comer no fim de Tudo bem semana. pro lazer. Tudo bem, só que a gente não pode culpar essas pessoas por elas quererem ter um lazer. Óbvio. Porque ela paga o É. tempo todo o boleto. Aí no momento que ela mais precisa, ela também quer chegar e quer gastar alguma coisa. Só que elas entendem o que tá fazendo elas se endividarem. Isso é bom. Porque antigamente as pessoas não sabiam identificar, às vezes, o que estava fazendo elas se endividar. Hoje em dia, com o acesso que a gente está tendo com a internet, com a educação financeira, elas estão entendendo o que elas podem fazer para se organizar financeiramente, para sair desse endividamento. Tanto de supérfluo, tanto naquele momento mais difícil. Você vê esse processo de evolução? Sim. Com certeza, a gente observou, não só com essa pesquisa, mas também com a pesquisa antiga da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que houve uma evolução. Hoje as pessoas elas têm interesse em aprender de educação financeira, querem aprender a investir, querem aprender a sair da poupança. Porque o tempo todo você vê agora propaganda, sai da poupança, rende mais do que a poupança. Mas você está explicando para ela o porquê rende ou porque você quer vender para ela mais um produto financeiro, porque você é uma instituição financeira? Não, e sem dúvida nenhuma, né, Nath, você contribuiu e tem contribuído para isso crescer. Mas eu acho que tem uma coisa mais importante, foi o que você falou agora. Você traz isso de forma descomplicada. Porque, veja, é difícil. Né? Você vai explicar lá o que é um set lá, enfim, você vai pegar um empréstimo e aí, no fim, aquele valor ali não é aquilo que estão te cobrando. É difícil. E, obviamente... E os livros também, né, Camila? Não, óbvio. O livro não tem. você coloca lá e os Não caras tem. não traduzem nada. Não tem nenhum é, glossário. É simplesmente ler isso aqui, você tem que ter conhecimento prévio sobre aquele assunto. E eu vou te dizer, assim, é difícil... Às vezes eu acho, porque eu não sei se é uma técnica, vai causar polêmica aqui, não sei se isso é uma técnica, mas, assim, as informações, elas parecem, e é por isso que eu cada vez mais tenho falado da Web3, das finanças descentralizadas, né, da transparência. Eu acho que a Web3, ele é o novo mundo, ela é a nova... Não é nem a nova internet, é a nova maneira onde as coisas vão estar muito mais transparentes e você vai ser dono da sua vida. Porque você não tem como, hoje, não estar na mão de uma pessoa que seja minimamente o gerente do teu banco. Você não tem. E uma coisa que me deixa muito... E assim, eu no empreendedorismo, eu falo muito para quem quer ser empreendedor e para o micro e pequeno, né? Sim. Embora eu faça parte de conselhos de grandes empresas, etc e tal, mas o meu público é o micro, pequeno, empreendedor. E eu vou continuar até o resto dos últimos dias da minha vida falando pra eles. Porque são eles os mais afetados, de uma certa forma. Isso não quer dizer que o médio e o grande não seja. É óbvio que também são. Mas o nível de consciência, o nível de clareza é muito maior nesses do que... Então, eu entendo que levar o meu conhecimento, que é o que você faz pra essas pessoas, faz muito mais sentido. Mas quando eu virei a chave da forma como eu me comunicava, todas essas palavras difíceis que eu falava nas minhas reuniões, eu falo, ninguém vai entender. Sim. Isso mudou. Agora eu fico imaginando por quê? Porque finanças... Eu gosto muito de finanças comportamentais. Não sei se você lê Daniel Kahneman, eu sou... Sim. Nossa, assim, pra mim é tudo. coisa... Psicologia financeira. Psicologia financeira, sabe? Mas tem uma coisa assim, você tem a parte, obviamente, você tem uma parte comportamental importantíssima, que a gente já falou, mas você tem uma parte de números. E, historicamente, o brasileiro, ele além de ser menos avesso ao risco, ele tem uma coisa seguinte, eu acho que o dinheiro é sujo, além de ter Quem ganha muito dinheiro tem alguma coisa errada. Exatamente, ele tem raiva de quem é próspero. E tem um terceiro ponto que eu vejo muito, que é, ok, eu vou começar a aprender finanças, mas as redes sociais mostram aqui que até quem fala sobre finanças, né, e fala isso sobre aquilo, fala aquilo, mora num casarão, mora numa mansão, como se ele tivesse que viver aquela vida e tivesse aquela outra pessoa sendo punida. Ele tivesse punindo aquela outra pessoa. Você acha que faz sentido isso que eu falei? Faz, porque quando você vai ver alguém que é próspero, que ganha bem, a pessoa chega. O que ela fez pra ela estar ali? Fez alguma coisa? Não é possível que aquela empresa tá prosperando tanto. Tem alguma mulher coisa errada? casou com alguém. Casou Essa daí, com alguém. Tem alguma coisa errada nessa empresa? Porque é isso, a gente criou raiva sobre dinheiro, mas não só sobre isso. O brasileiro tem trauma desde a época quando teve o confisco da poupança. O cara pra guardar dinheiro. É verdade. O cara pra guardar dinheiro. É verdade. Como é que ele vai chegar e vai falar? Minha mãe... Não vou confiar em deixar um dinheiro guardado. Porque vai que pegam o meu dinheiro
E aí você cria medo, insegurança e passa toda a sua vida com seus pais brigando sobre dinheiro. E aí você cria esse ranço, essa raiva. E aí, pra você quebrar isso, virar essa chavinha, o primeiro passo é você olhar pessoas que fazem parte da sua realidade. As pessoas olham pessoas que nunca passou pela tua dificuldade. Se inspire em pessoas realmente que fazem parte da tua realidade. Você quer se inspirar em alguém que nunca passou dificuldade. Ela vai contar para um público. E tudo bem. Não é julgando e não tem que tacar raiva, ranço dela não, tudo bem. Só que também essa pessoa tem que ser honesta e falar, gente, eu não passei dificuldade. Tá tudo bem também. Aceita que você é herdeira, amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem que você é herdeira. Não fica botando também que é batalhadora. Ai, gente, eu sofri. Até deu ruim aqui. Eu vi aquele. Sabe? Eu vi aquele. Você fez uma. Eu fiz, sabe? Aceita que você tem dinheiro, tudo bem. Como é que foi gravar aquela série? Gente, eu morria de rir. Você gravava numa mansão, aí você fazia como se fosse uma paródia. É minha personagem Benatina. Ela é tudo! Corajosa você, hein? Ai, cara, é porque é isso. Você pode ter dinheiro, você pode ser herdeira, tá tudo bem. Só não coloca uma história triste que você sofreu numa mansão, amor. Tá tudo bem. E é isso. O público tem que entender. Nossa, eu ri tanto, você riu, você falou assim, Natália. Mas foi essa a realidade. A Benatina, inclusive, essa minha personagem, ela tá até sumida. Ela tá querendo voltar, mas não vai voltar nesse período, não. Tá tudo bem, ela vai voltar no que vem. Ela é uma personagem... Voltar nesse período agora tá contra Não, eu sou contra ela. Não dá, não. Mas assim, ela foi uma personagem, uma sátira que a gente criou pra mostrar que, gente, essas pessoas que falam que passa dificuldade, inclusive ela chegou e falou assim, gente, eu tô passando tanta dificuldade, tá difícil hoje, acordei 10 horas da manhã com a minha funcionária aqui, que é igual da família, sabe? Ela fala essas coisas. Aí a funcionária dando tchauzinho, inclusive foi a minha aqui, ó, ela tava aqui, ó, ela deu tchauzinho. Aí eu sou diversa, contrato pessoas diversas aqui na minha empresa, sabe? É porque existe... Isso de fato acontece. De fato acontece no mundo aí das finanças e também nas redes sociais. E tudo bem, a gente tem que deixar bem claro aqui, Camila. Tudo bem você ser herdeiro, gente. Só assuma que você não finge história triste. Tudo bem, passei, gente, não passei dificuldade nenhuma. Eu tô aqui, mas eu quero trazer um conhecimento pra vocês sobre o que eu aprendi nessa vida, que talvez você nunca tenha aprendido. Ok, que tem que ser uma coisa legítima. É claro, super tranquilo. E outra coisa, as pessoas têm que entender. Se identifica com pessoas da sua realidade. A pessoa que chegou do zero, que começou a entender ali do zero como empreender, como ter um negócio, aprenda com ela. Porque ela é essa pessoa que vai te inspirar ainda mais. Se inspire em pessoas que são próximas. Acho que é o ponto principal. Às vezes alguém próximo de você, do seu lado, que tá ali da batalha e você desmerece e fala assim, não vai dar certo. Tá levando o quê? Não tá levando em consideração. Escutei isso. E tá fazendo vídeo no canal no YouTube pra quê? Tem um monte de YouTube já falando sobre isso. Falei, tá bom, mas eu sou diferente. Eu vou trazer um nicho específico, eu quero falar com uma linguagem acessível, que eu acho que vai identificar o trabalhador assalariado, estagiário, bolsista. Se a gente fosse se importar, na verdade, com quem vai falar pra gente que não vai dar certo, você não vai fazer nada da tua vida. Mais do que nunca, a gente tem que se inspirar também nas pessoas do nosso redor e também se apegar também no seu propósito. Eu vou te dizer, eu acho que esse tipo de falta de percepção, esses fakes, eu acho que eles estão com os dias contados. E eles estão com dias contados por pessoas como você, por pessoas como eu, assim, por pessoas que de fato vão lá e mostram a vida como ela é. Eu vivo em cima da minha missão. Mas é óbvio, o dinheiro, ele é a consequência. É óbvio que eu gosto de ganhar dinheiro. Eu não vou dizer que eu não gosto de ganhar dinheiro. É óbvio que eu gosto. E falo para as pessoas, vocês têm que gostar, não, vocês têm que querer ganhar dinheiro. Esses dias eu nem sei o que aconteceu. Postei alguma coisa. Aí teve um cara me detonando. Ele começou a me detonar. Que não sei o que, vocês do Shark Tank, bilionários, que não sei o que lá. Como é que você pode falar isso do alto da sua mansão? Aí eu virei pra ele e falei assim, por que você tá me ofendendo gratuitamente? Aí ele continuou. Aí eu continuei respondendo nos comentários, né? Aí eu só botei assim pra ele. Você tem raiva de pessoas prósperas? Aí nessa hora ele falou assim, me desculpa. Ele falou assim mesmo, me desculpa, porque agora você acessou um lugar meu que eu nunca tinha pensado. Porque, de fato, ele tinha raiva. Aí ele apagou tudo e falou assim, agora eu posso fazer meu pitch pra você? Que ótimo! Ai, que... A audácia desse homem! Eu imaginei você rindo lá. Claro que você... Não, ainda claro que você pode! Ele queria atenção. Pois é, mas assim, se ele queria atenção,
pessoa, não. Primeiro assim, ele tava ali numa coisa engraçado, né? Ele tava ali numa coisa assim. Mudou o pensamento dele. ali. Ele tava ali, sabe, que não assim, tava com raiva, sabe? Porque imagina, Sim. se a gente pega essas pessoas, né? E aí daqui a pouco, aí eu falei assim, cara, como é que eu vou conseguir? Porque eu tinha duas opções. Ou eu rebatia ele, né? Que a gente, às vezes a gente tem vontade, Sim. né? Ou eu falava, cara, porque assim, o problema dele não era a Camila. O problema dele era ele. E o problema dele eram as informações que ele tinha. Foi o que você falou. O que ele recebeu lá atrás de informação sobre o dinheiro, sobre o ganhar dinheiro. E isso me veio uma coisa aqui. E eu não sei se você já fez, Nath, porque eu não sei se eu pesquisei certo. Mas você nunca pensou em ter nada para falar sobre emocional e dinheiro? A gente tem. É! Gente Isso aqui queria ser tua sócia. É. Eu adoro que a Camila tá me convencendo pra ela ser minha sócia. Gente, que ponto aqui, sabe? Mas sim, a gente falou bastante sobre dinheiro e culpa. Porque quando a gente, principalmente para pessoas da periferia, da favela, também pessoas pretas, é difícil a gente reconhecer quando a gente tá prosperando. Porque você passou essa vida toda, como a gente conversou, passando dinheiro como algo de raiva. E você começa a prosperar e ter uma saúde financeira, né, de uma forma Você não se saudável. acha merecedor. Você não acha que você merece e você também entra numa questão de, tipo, eu preciso ajudar todas as pessoas possíveis que me amam. E aí entra num ponto onde eu sempre falo e sempre converso, principalmente com o meu público, que é o seguinte: a gente não pode chegar e querer ajudar todas as pessoas do mundo. É como se a gente estivesse num avião e a primeira coisa que a gente faz, coloca a máscara em você, depois você coloca a máscara na outra pessoa. Não tem como você ajudar todas as pessoas do mundo. Primeiro, se conheça, crie sua saúde financeira, entenda, prospere, para depois você ajudar quem você pode. Eu penso também, até uma analogia que eu sempre falo, é sobre uma árvore de maçãs. Árvore de maçãs, temos lá uma árvore que toda vez que você está lá prosperando, você está nessa árvore, está ficando lá vermelhinha aquela maçã, alguém tira ela quando está verde já, antes de estar madura. Toda vez que você está prosperando, pensou aqui numa ideia, está estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, alguém puxa essa árvore. Puxa ali uma maçã. Você percebe que essa maçã, essa macieira, na verdade, essa árvore, ela nunca vai prosperar se toda vez que ela está crescendo, alguém vai puxar a fruta. É a mesma coisa na sua vida financeira. Você tem que olhar primeiro, você se estruturar. Não tem como você chegar e emprestar dinheiro para fulano, ciclano, ajudar fulano, ciclano, se você não está ainda estruturado ou estruturada. Se estruture primeiro. Entenda sobre a sua relação com o dinheiro. Vá lá atrás, quando você era pequeno, para realizar seus sonhos de criança. Entenda como você lidou e está lidando com o dinheiro hoje, para depois você ajudar outras pessoas ao seu redor. E tudo bem você não conseguir ajudar todo mundo. E tudo bem também se você não quiser ajudar. Também, Concorda? também. Ou tem algum pecado nisso? Não tem, só que as pessoas, e principalmente nós brasileiros, a gente tem essa questão de proteção, família, de ajudar. Tem. E Fulano isso me ajudou quando eu precisei. Tem. mexe também com o emocional. Então, dinheiro também não é só chegar e calcular os números, fazer conta e colocar numa planilha de Excel. Mexe com o nosso emocional todos os dias. Quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz. Quando a pessoa tá triste, ela vai lá e compra coisa. Quando ela tá feliz também, ela compra coisa. E aí, umas pessoas se endividam. Ou o pai e a mãe pegam o dinheiro, na verdade, o cartão de crédito seu e utilizam o teu nome. É o mais comum na classe trabalhadora. É verdade. Primeira coisa que a pessoa tem, 18 anos, um CPF. O pai, a mãe vai lá, pega o cartão, faz um cartão, gasta e você fica com o nome já negativado. E aí A isso mãe afeta... faz pro filho? Sim. Como assim? Isso Jura? acontece. Eu trabalhei fazendo cartão de loja. E o que mais acontece das pessoas com o nome negativado, nome sujo, né, como dizem, é que ela não ficou endividada porque ela foi lá e gastou e não conseguiu pagar. Gente, e aí? É porque emprestou pro pai, emprestou pra mãe, emprestou pra amigo, emprestou Então pra você vê, às parente. vezes é uma coisa... Olha, caramba. É o lado emocional ali, ó. O lado emocional. Olha, é uma coisa... Uma cadeia. Uma cadeia. E aí a pessoa chega, ela já começa com Não, já 18 começa a anos viver endividada. endividada. Que E não aí, foi culpa dela. Que não foi culpa dela. E aí o que ela faz? Começa a tentar aprender, graças à internet, sobre educação financeira para sair desse ciclo vicioso. Porque vira um ciclo. E aí você sai desse ciclo, demora meses, às vezes anos para sair. Mas aí, quando você sai, você se sente culpado porque não vai emprestar cartão pra fulano. Como assim, filha? Tua mãe, cara. Você querer emprestar cartão pra tua mãe. Como assim? Tu sustenta a vida toda. Opa, 9 meses. Opa,
Mãe, é uma coisa, Te uma coisa. criei, eu te criei. Eu te criei, te Botei você sustentei. ver. Aí vem pessoa, pô, eu sou teu amigo, cara. No momento que você precisou também, eu tava ali do teu lado. Me empresta aí pra fazer, pra comprar um tênis, pra comprar isso. E não empreste. Isso aqui é uma dica de bilhões. Não empreste cartão de crédito pra várias pessoas. Se você puder, não empreste. Então não tem aquela coisa, né? Não, olha, gente, eu falava isso muito. Era bom ponto, ainda bem que você tocou nisso. Eu falava isso muito para as minhas colaboradoras, na época da Farani Café, né? Tinha aquela coisa assim, me empreste seu cartão que eu vou pagar no dia, que eu te pago no dia do vencimento. Uhum. E eu me lembro uma vez, quando eu tinha 19 anos, a minha mãe me deu meu primeiro cartão de crédito. E eu nunca fui gastadora, entendeu? Só que minha mãe me deu um cartão de crédito, eu fui lá e comprei uma calça da Fórum. Nossa, pra mim era calça lá na Teodoro da Silva, no Iguatemi. Quando chegou a fatura, minha mãe pegou o cartão e fez assim, ó. Cric, cric, cric. Porque não fazia sentido eu comprar aquela calça no momento de vida que a gente estava vivendo. Você não pode gastar com supérfluo quando às vezes nem o básico a gente estava lutando ali ainda para melhorar, entendeu? Sim. Só que quando você traz essa informação e você fala assim, Camila, às vezes o pai faz e ele endivida o filho, eu tô aqui chocada. O que mais acontecia. E você tocou num ponto sobre calça, eu tenho sobre tênis. Na época, quando eu tinha ganhado meu primeiro salário, assim, eu trabalhava na auditoria de um shopping. E aí, tava naquela época uma febre sobre um tênis da Fila. Nossa! Todo mundo com aquele tênis branquinho da Fila, meus amigos tudo tendo. E eu não tinha dinheiro pra comprar, né? Muito menos eu pedi pro meu pai e pra minha mãe. Sabe o que eu fiz? Eu fui na feirinha da Pavuna, aqui no Rio, lá no Camelô, e comprei tênis. Eu calço 37, eu comprei o calçado 35 pra eu usar, pra eu dizer que tinha. E aí, o que eu aprendi sobre isso, que me marca até hoje, toda vez que eu falo em palestras e converso, é que quando você nunca teve acesso a algo, você vai querer comprar e vai querer consumir isso. Só que por que eu, Natália, quis comprar um tênis de marca da Fila? Não tava dando no meu pé, mas eu dei um jeito de dar no meu pé. Só pra eu mostrar pra ali alguém. de qualquer jeito. Só pra mostrar pra alguém que É. eu tenho algo. É. Sabe por quê? Isso mexe muito com o nosso emocional. Você passa a vida toda, sua mãe falando, não, tu não pode comprar porque a gente não tem dinheiro pra comprar. E aí, quando você tem um dinheirinho, você ganha o seu primeiro salário, você vai dizer sim pra tudo que você nunca teve. E isso mexe com dinheiro e consumo, porque o tempo todo somos bombardeados para comparar algo. Que para você ser alguém, você precisa ter coisas no mundo em que a gente vive. E não necessariamente é isso. Porque você passa a vida toda pensando o quê? Para você ser alguém. Aceito, para você ser aceito. Até mesmo para você ir numa entrevista de emprego, para você fazer parte de um grupo. Sei. Mas... Você tem que andar bem vestida, com uma roupa de marca, com uma roupa de grife. Porque senão você não vai ser aceita. E por que disso? Porque você precisa provar para alguém ou para pessoas que você precisa ter algo e ter roupa de marca. E outra coisa que me marcou quando eu fui... Inclusive, isso aqui aconteceu ano passado. Que eu tava subindo, tava com a minha assessora. E aí eu fui pra visitar uma loja, para falar com uma das donas de uma loja bem conhecida aqui no Rio. E aí a gente foi olhar, tava tendo um coquetel. Aí eu olhei uma mulher toda de Prada, assim. Falei, pô, essa mulher deve ser a dona. Quando a gente foi falar com ela, na verdade, ela era assessora. As donas estavam com chinelo, bermuda, andando ali no Rio de Janeiro. Eu falei... Aí eu olhei aquilo, olhei pra passo e falei, por que a gente pensa que quem tá trajada de todas de roupa de grife é a dona? Sendo que as duas donas que viajam pra Nova York, que tem milhões e milhões de reais, elas estavam com roupas comuns. E hoje você tem um agravante, né? Que são as redes sociais. Muito. E eu falo, aí você pega o que você ganha pra comprar o que às vezes você nem quer pra mostrar pra quem você não gosta. Exatamente. E postar. Sim. E eu acho que existe uma inversão. Eu acho que é importante a gente falar isso aqui. Eu acho que a pessoa certa. É preocupante, porque a vida não se trata disso. E veja, um monte de gente vai pensar assim, olha lá falar isso, né? Sentada na... Antes de você ter, você tem que pensar no ser. E eu não tenho nenhum problema se você gosta de coisa boa. E tem que comprar mesmo, então, se você gosta. Mas que isso seja
proporcional e condizente com a vida que você tem hoje. Exatamente, que você não chegue e acaba pegando empréstimo, se endividando pra você ter um estilo de vida que não é seu e que você não tem como sustentar isso. E é o que acontece. E isso acontece mesmo. Na rede social você vê pessoas criando vidas e tendo vidas que elas não vivem. Porque ela tem uma roupa, comprou uma roupa, pegou a roupa de fulano pra postar foto, tirou foto da casa do vizinho pra aparecer. É o que mais tem pra fazer campanha, fazer um marketing. E que tipo de marketing é esse que é mentiroso? Você não vive aquela realidade. E tudo bem. E eu prefiro 1000 vezes falar com uma pessoa real, que tá ali no dia a dia, que posta a mesma realidade dela, do que uma pessoa que tá fingindo algo que ela não é. E uma hora vão descobrir que essa pessoa não é verdadeira. Não, e quão vazio é isso? É porque o ser humano, ele cria expectativa das vidas dos outros. É verdade. É por isso que existe a TV, né? É porque olha o outro carro do outro, aí, o cara tem... Eu tenho um carro bonito, aí o outro tem helicóptero. Ah, não, mas o outro tem jato, aí eu quero ter um jato. Tá entendendo que o pessoal gosta de ver vidas ainda mais dos se for outros. o ciclo dali do... Exato, gosta de ver. E não é nem pra se inspirar, é pra olhar assim e falar, quero ter. Por que tem tanta gente aí que tem milhões e milhões de seguidores jovens, até adolescentes, que tem milhões de seguidores, é uma pessoa que sempre foi rica e mostra que ela é rica. E as pessoas gostam de acompanhar a gente que é assim. Mas não porque ela tem... que ela quer se inspirar ou que ela quer se tornar uma. É simplesmente... é o entretenimento. Mas é isso que você falou. As pessoas, elas criam expectativas e elas acabam criando uma ilusão na mente delas da vida dos outros. Você tem que olhar pra tua, cara. Se a tua é essa... Uma coisa que minha mãe sempre fez isso pra mim e eu guardo muito pra mim é que lá em casa sempre foi economia doméstica. Minha mãe sempre pôde fazer economia doméstica e minha mãe sempre priorizou a educação. A gente não dava com roupa de marca. Era roupa mesmo da Citycol. Antigamente a C&A era mais barata. A C&A era mais barata naquela época também. Citycol ainda existe? Existe. Lá em Nova Iguaçu. Tem 2 filiais lá. Citycol. Isso aí. Tem 2 filiais lá ainda. Então, assim, C&A, botava essas roupas. Aí tinha uns primos que andavam com roupa de marca, Kiki Silver, os homens Nike, Adidas. Aí, nossa, vocês não têm essas roupas, não? Eu falei, não. Minha mãe priorizou sempre a educação. E eu agradeço muito a minha mãe por isso. Isso aí. E meu pai também, porque isso fez eu criar também uma consciência de classe sobre a minha forma de lidar também com dinheiro, a forma como eu lido com as minhas roupas, porque eu tenho que andar com roupa de marca pra provar pra ninguém. Eu prefiro 1000 vezes andar com roupa comum, sem marca, mas eu tenho uma conta bancária boa onde eu posso comer o que eu quiser, que eu posso viajar, que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho uma prioridade. Até porque, Camila, a gente tem que entender que cada um tem sua prioridade. E aí, o que acontece? Por que você não compra casa própria? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Talvez é a sua vida. Você quer fazer isso, quer comprar casa própria, quer ter roupa de marca. Eu quero viajar. E aí eu quero ir para um restaurante legal. E aí eu foco o meu dinheiro e eu trabalho para realizar essas coisas. E aí tem gente que acaba se metendo na tua vida financeira sobre como você deveria lidar com a sua vida financeira. E isso acontece quando você começa a prosperar, a ter uma grana. E aí você precisa também colocar esses limites. Não só dizer nãos, mas também colocar limites na sua vida financeira para ninguém se meter na forma como você lida. Porque cada um tem sua forma. E sim, você teve um crescimento muito orgânico. Sim. Honesto. Transparente. Hoje você escuta, agora ela... Já escutei, obviamente. Ela ficou rica. Tá fazendo publi. Tá fazendo campanha. Sabe o que eu fiz com o meu público quando comecei a prosperar mesmo, ter independência, traçar minha independência financeira? Foi o seguinte, mostrar pra eles, gente, eu tô prosperando sim. Eu não fiquei escondendo, porque tem isso também, né? De pessoas ficarem com medo de como o público vai reagir, já que o meu público é um público que estava começando de baixa renda. Será que eles vão ficar com raiva de mim, de eu estar ganhando dinheiro? Não, porque eu tô falando com eles sobre o quanto a educação financeira, falar de dinheiro, o quanto trabalhar, ter minha empresa foi importante para eu estar onde eu tô hoje. Então eu não tive esse problema, essa dor, porque eu sempre falei para eles, sempre fui transparente com eles. Teve uma questão, sim, que aconteceu. Eu vou contar essa polêmica assim. Aconteceu, que foi o seguinte, que eu comprei uma bolsa de grife pela primeira vez. E aí viralizou no Twitter que teve uma parte bem pequena, sei lá, 5 pessoas. De 500 mil, 5 pessoas. Comprou uma bolsa de grife. Inclusive, gente do mercado financeiro, Faria Limer. Nossa, ela comprou a bolsa de grife? Agora é bom, né? Você ter dinheiro e você usufruir das coisas desse sistema. Amor. E aí, o que você fez?
Eu cheguei, eu fui receber minha premiação lá na Glamour, de influenciadora do ano. Eu fui falando no meu discurso que nós podemos ter o que a gente quiser e eu posso comprar o que eu quiser, porque a educação financeira, o meu trabalho, que é digno, fez eu ter o que eu posso ter hoje. Isso aí. E uma bolsa de grife não define que eu quero viver com roupa de marca, com blusa de marca ou com algo assim. E se você Eu quiser, quis comprar e tudo bem. É. Eu quis comprar e tudo bem. E que eu falei ainda por cima, Faria Lima, vocês vão ter que aguentar uma mulher preta tendo dinheiro também, meu amor. Estando na Mentira que reunião de vocês. E tudo bem. E teve gente que me bloqueou. Nossa, agora ela tá com dinheiro. Sim, agora eu estou com dinheiro, sim. E esse dinheiro não é só pra mim, não. É para as pessoas que estão ao meu redor também. Eu não tô prosperando sozinha. Porque quando a gente cresce, a gente não cresce sozinha. É. Eu não cresci sozinha. E hoje, gente, eu venci sozinha. A favela venceu. Não. Eu cresci junto com meus familiares, com mais de 17 funcionários que eu tenho, com pessoas que indiretamente também estão prosperando. Inclusive, as minhas funcionárias que trabalham comigo, umas foram morar em Botafogo, foram morar em Catete, estão ganhando dinheiro, saíram da favela, estão morando em outros lugares. Estão conseguindo ajudar a família, estão conseguindo fazer faculdade. Então, o dinheiro em si, do meu trabalho e da minha rede social, ele ajudou outras pessoas e prosperou outras pessoas. Então, eu comprei uma bolsa de grife, comprei, adorei. Comprei, uso várias vezes. E vou comprar mais também. Foi caro, então vou lá e uso em várias e várias ocasiões. A gente aproveita, né? A gente utiliza várias ocasiões. Inclusive, eu pensei, vou trazer hoje? Não, vou trazer numa festa quando for com a Camila. Aí eu vou levar a minha bolsa. Eu amei, mas foi isso. Eu compro roupa de marca, eu compro roupa também que não tem marca. Eu não ligo com essa questão. Eu não tenho muito apego a bens materiais no quesito de roupa, sapato. Eu não sou muito fã, não. Não sou muito de escolher. Odeio ficar escolhendo roupa. Eu não gosto, Camila. Ai, também detesto Se shopping. falarem Eu falei pra mim esses assim, dias. Você escolhe vai pro roupa? shopping? Falo, não, nem pensar. Eu não gosto de escolher roupa. Eu adoro viajar. Na viagem Comer comidas legais que eu nunca comi na minha vida, que você Isso é chora de legal. emoção quando você comeu uma comida gostosa. É, isso. não, você agradece a Deus. É isso. Eu amo. Isso é, eu não tenho pena. Isso, gente, na finança não tem pena. Queria muito deixar bem claro aqui. Eu gasto muito com comida. Confessando aqui no podcast da Camila, eu amo poder sair pro restaurante, ir pra datezinho, conhecer lugares também. legais. Eu amo. Porque, no fim, é experiência. Muito. No fim, assim, eu digo, as pessoas falam, não seus maiores sonhos. Eu falo, meu dos maiores sonhos é conhecer os melhores restaurantes do mundo. Eu amo. Porque é verdade, assim, mas é o que eu digo. Eu tenho uma amiga que é classe A. Ela não chega a ser herdeira, mas enfim, o pai faleceu e deixou uma pensão muito boa pra ela e pra mãe. A mãe, desde sempre, se acostumou a fazer crédito, fazer dívida. E eu vou dizer, tá? É um salário bem gordo pra realidade. Conclusão, essa minha amiga cresceu assim. Então, da vida que ela poderia ter mais confortável, de tanta coisa que entra aqui de desconto, tanta, sobra isso aqui. Como é que você vê assim? Porque você vê, ela não é. Você tem uma coisa muito mais comportamental. E de verdade, assim, eu conheço ela e conheço muita gente, mas muita gente. E gente bem famosa, assim, que você fala, é inacreditável. Porque isso tem a ver não só com comportamento, mas isso tem a ver com. Porque a gente fala muito de educação, e eu quero botar a bola um pouco mais no chão da educação financeira. Não adianta você enfiar a educação financeira goela abaixo da pessoa. Não adianta. O que você acha que é a melhor forma para a pessoa entender minimamente de educação financeira? Primeiro, ela reconheceu o problema. Acho que é Porque ela não reconhece, né? Não, ela não acha que ela tem alguma coisa de errado. É verdade, errado. essa minha amiga ela não achava. Até eu falar, você tá vendo, tem um comportamento errado aqui. A pessoa não acha. Ela só começa a entender quando alguém fala também. Porque foi criada assim. Passou a vida toda sendo dessa forma. É igual a gente entender que isso aqui é um café. Você passa a vida toda que é um café. E alguém chega e fala pra você, não é café. É leite. Você fica, hã? Como assim eu tenho que lidar com isso? É difícil. E é um processo comportamental mesmo. Que, inclusive, um livro Psicologia Financeira fala muito bem sobre isso. Você passa a vida toda tendo um pensamento. Que é um livraço, né? Incrível. Pra você entender sobre esse processo, é difícil. E aí você tem que chegar e entender e reconhecer aquele problema. Temos um problema aqui. Eu vou entender isso, tracei. Ok. Agora, como é que eu faço pra sair dele? Primeiro passo. Você chegar e anotar os gastos. Parece uma coisa básica, mas é. Nem que seja na munheca ali, né? As pessoas não anotam. O que acontece? Grava de cabeça. Eu e Natália. Vou gravar pra quê? Esquece. Já tenho as contas já na cabeça, já coloquei no débito automático.
Mas não é só isso anotar os gastos. Quando você anota os gastos, na verdade, você está entendendo o seu comportamento financeiro e também vai que acontece que você está sendo aí, o seu cartão sendo fraudado, você não sabe, porque você não anota nada, então você não sabe o que está entrando e o que está saindo. Você não sabe se você está gastando mais, se você está gastando menos, se está faltando alguma coisa, porque você não tem noção nenhuma do seu comportamento, da sua estratégia, nada de educação financeira. Então, anotar os gastos é outro passo inicial. Reconhecer o problema é essencial. E depois disso, você entender qual é a sua realidade, que você se sinta confortável. Porque as pessoas elas começam a criar assim. É só anotar na planilha, é só colocar no aplicativo de controle financeiro, é só você anotar no caderno. E não, você tem que achar a forma que seja confortável para você. Talvez, eu sou aqui, ó, adoro planilha, mas talvez tem gente aqui que goste de usar no caderno. E tudo bem. Minha mãe usou o caderno, usa até hoje, a vida inteira. E tudo bem, só que o que acontece? Entra os julgamentos dizendo, não, sim, é melhor na planilha, porque fulano de tal faz com planilha. É. Só que é uma forma que ele se sinta confortável e ok. E você tem que buscar a forma que você se sente confortável para você começar a entender sobre os seus problemas e também quebrar, sabe o quê? Os medos financeiros. Porque isso de você olhar a fatura, de você passar tudo no crédito e você não... Vamos deixar pra lá, depois eu olho. São medos financeiros que são enraizados na nossa mente, que você só entende depois que você começa a enfrentar de frente. Eu tinha um pavor de olhar a fatura do meu cartão. Eu olhava aquilo ali e eu falava... Vou olhar só quando chegar próximo. Depois eu olho. Ou tem aquela pessoa que tem o quê? Passa o cartão e fala, vamos ver se vai passar o limite. Existem pessoas assim, vamos ver se vai passar o limite. E aí, passou. É verdade. E comemora. Isso mexe com a nossa mente. Quando você começa a entrar, a entender sobre isso, entender mesmo de fato o que faz você ter esses comportamentos que mexe lá no nosso passado, que a gente falou bastante, na infância, na adolescência, quando você ganha seu primeiro salário, aí sim começa tudo a fazer sentido para traçar a educação financeira, que é a parte técnica. Que a parte técnica veio só depois. O que mexe nos primeiros pontos iniciais é a parte do comportamento, o emocional, você entender o seu passado, entender a sua criança interior. Quem nunca chegou e queria ir, vai na papelaria e gasta um monte de coisa na papelaria. Isso mexe com o nosso cabelo, nossa cabeça tudo, eu lembrei entendeu? que eu tenho um estojinho de 1930, que eu adoro aquele estojinho. Então, isso mexe, imagina, a criança desde pequeno recebeu um não, que não pode comprar nada disso, porque não tem dinheiro. Aí você tem dinheiro agora, você vai comprar, você vai fazer a festa. Então isso mexe muito mais com o nosso comportamento do que a parte técnica em si. Olha só, eu te chamo de Nath, mas assim, não tem como não te chamar de Nath Finanças. Sim. Você já perdeu a identidade? Sim, as pessoas elas quando vão falar comigo você é Nath Finanças? Eu não tenho sobrenome. Eu não tenho sobrenome nem nome. É Camila do Shark. Camila do Shark. Não é Camila Farani, mas é Camila do Shark. Sim, mas a pessoa. Não, mas agora... o meu ainda falam Farani, mas o seu não tem como falar, porque o seu é quase o Finanças, é o sobrenome do Nath. Exatamente, mas eu fiz essa transição do ano passado pra cá de falar Natália Rodrigues, fundadora da Nath Finanças. Isso me ajudou muito quando eu comecei a usar o LinkedIn também. Porque aí entendi. As pessoas elas falam, você é a Natália Rodrigues. Quando é algo muito profissional, é a Natália Rodrigues. Quando é meus seguidores, pessoas que me acompanham, é Nath Finanças, ou Nath, Natinha. É isso, é bem próximo. Eu tava aqui, eu falei, gente... Mas assim, a Nath Finanças agora é a empresa. É a empresa. É a marca. É a marca. E aí, quando vão... Até mesmo na hora de eu divulgar vagas de emprego, quando tem... Entendi. Eu boto Nath Finanças, a pessoa chega, tá bom, tá abrindo vaga. As pessoas estão fazendo essa transição. É uma transição, é um tempo, assim, né? Que você criou um canal onde você fala Nath. Mas te incomoda não, né? Eu amo, né? Porque é fofinho. É muito. É mais fácil pra identificar quando alguém fala Nath muito. Finanças. Aí é muito legal. Eu acho bem legal, eu gosto. Então, a gente falando de finanças, Nath Finanças, beleza, aí a pessoa já começou, ela já começou a melhorar de vida, ela tá num outro... Já começou a mudar de patamar. Produto financeiro, mercado financeiro, não quero complicar nada, tá? Tá. O que seria, você acha que seriam aí os primeiros passos? O que você indicaria, assim, em termos assim, de percentual, 30% em tanto, 40%? Por exemplo, uma pessoa que ganha lá seus 5 mil reais por mês. Então, o que eu faria, né? Se eu ganhasse 5 mil reais por mês e eu tivesse a possibilidade de guardar uma grana. Primeiro, ela tem que entender quanto que ela pode guardar. Tá. Eu, geralmente, falo que depois de você entender seu comportamento financeiro, como a gente falou aqui, de como você lida com as finanças, começar a anotar seus gastos, vem o segundo passo, que é montar sua reserva de emergência, tá? Primeiro passo, montar sua reserva de emergência. Por quê? Ela ajuda em situações que a gente passa na nossa vida e tudo bem. Tá. Esse é o primeiro passo. E aí, onde você guarda essa reserva de emergência? É em investimentos onde tem
liquidez. Aí, liquidez é o quê? É a possibilidade do dinheiro já estar na tua mão, quando você precisar. Precisar dele. Colocou no investimento ali, e aí tá escrito liquidez diária, significa o quê? Que você pode pegar esse dinheiro Resgatar hoje, ele a hora que você quiser. na hora que você quiser. Não é conta corrente, viu, pessoal? É importante dizer isso, né? É diferente de uma conta corrente. Conta corrente, o dinheiro não está rendendo lá, ele fica parado sem render nada. Quando você realiza um investimento e ele tem liquidez diária, você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser, ali no momento que você quiser. E aí, esses investimentos de liquidez diária, que tem essa liquidez, você coloca na sua reserva de emergência. E aí, existem vários, né? Existe CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, onde você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. E aí, o que ele utiliza esse dinheiro seu que você está emprestando? É para pagar fornecedor, para emprestar dinheiro para outras pessoas, para fazer pagamentos. Então, você está emprestando dinheiro para o banco, ele te devolve com juros. Esse é um CDB. E aí, você escolhe o CDB de liquidez diária, porque você vai lá e tira o dinheiro na hora que você quiser. E, geralmente, o CDB, ele rende 100% ou até mais de CDI. E aí, CDI é o quê? Explicando pra galera, que tem gente que fala assim, CDI e CDB é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na verdade, CDB é um investimento e CDI é uma taxa. E essa taxa é o quê? Todos os bancos, no final do dia, eles têm que fechar no positivo. Eles não podem estar no negativo. E aí, o que eles fazem? Eles emprestam dinheiro entre si e esse empresta tem uma taxa, que essa taxa é o CDI. E aí, eles utilizam essa taxa, que também é baseada na taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa da economia. O que ela significa? Quando a gente está num momento que a gente está com uma inflação alta. Inflação, aumento dos preços dos produtos. E aí, o Banco Central, ele toma a decisão de aumentar a taxa Selic, porque ela ajuda a regular ali, ajudar a... Compra, oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, ela ajuda a inflação, na verdade, diminuir. Ela é um dos pontos que o Banco Central usa para controlar a inflação, a taxa Selic. E aí, a taxa Selic é baseada também no CDI. Então, são duas taxas muito importantes da nossa economia, onde ajudam nossos investimentos de renda fixa. Renda fixa, na verdade, são investimentos onde tem uma rentabilidade já pré-definida, onde você sabe quanto que vai render, na verdade. Por isso que é renda fixa. Então, esse é o primeiro passo para a pessoa que quer começar a entender primeiro, para montar sua reserva de emergência e entender sobre investimentos de renda fixa. E aí, existem outros produtos financeiros, obviamente. Mas antes de tudo, de você entender cada produto financeiro como esse, que existe CDB, que existe Tesouro Selic, Tesouro Direto, tem vários outros tipos de investimentos, vários produtos no mercado financeiro, você precisa entender o seu objetivo com o teu dinheiro, porque cada produto financeiro tem um objetivo. As pessoas pensam que não tem, não, mas eles foram criados por algum objetivo. Até mesmo na hora de você investir em fundos de investimento, ele tem um objetivo em si. Sem dúvida. Então, quando você investe na renda fixa, você quer o quê? Algo mais conservador, é uma pessoa onde quer, se perder 1 centavo, Nath, eu vou passar mal. Se eu perder 1 centavo, Natália do céu, eu vou passar mal. Então, geralmente, essa pessoa é uma pessoa conservadora. Então, é um perfil de investidor conservador, que se perder 1 centavo vai passar mal. Então, geralmente, indicam produtos financeiros de renda fixa para essa pessoa. Existe também outro perfil de investidor, que é aquele moderado, que tipo, Nath, se eu perder R$1, vai doer, mas não muito. Eu vou ficar de boa, vou saber lidar, porque eu sei que é por conta da oscilação do mercado, eu estou estudando um pouco mais sobre isso. E aí, essa pessoa investe também na renda fixa, mas também na renda variável, que são investimentos na bolsa de valores. Mais arriscados. Que são mais arriscados. E tem o cara que é o cara arrojado, que é aquele cara que é mais agressivo, que é um perfil de investidor mais agressivo, que ele fala assim, Nath, eu tô eu vou chegar e vou investir mesmo. Eu vou investir, se eu perder, perdi, mas se eu ganhar também vou ganhar. Quem tá é tudo esse? É bem. um investidor de startup que nem eu, deve ser, né? Eu sou assim, se eu investir, é essa pessoa de startup que tem um investimento mais arrojado. Ele quer fazer investimentos mais Mas arriscados. é o de startup mesmo? Também, na verdade não, é um perfil de investidor de produtos financeiros, na verdade, né? E aí, existem 3 perfis. Conservador, esse... Ué, mas qual a diferença? Não entendi. Então... Ele tá acima do arrojado. Ou ele... Não, ele é o arrojado. Ele já é o arrojado, na verdade. Mas então ele vai além da renda variável? Na verdade, sim. Ele investe em produtos que são de renda fixa, de renda variável. Ele investe em cripto. Ele mistura. Ele faz tudo. Ele investe em cripto. Também. Você investe em cripto? Sim, também. É? Sim. Por que você abriu esse sorrisão? Porque... Você acredita que eu não invisto em cripto? Eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Conta. Olha só, uma mulher investidora, anjo de tecnologia, tá? Onde? A estatística é essa, tá? A cada 10 startups, 8 dão errado. Uma vai ali fazer o seu... Arriscado. Então, e uma pode ser que ela renda pelo portfólio inteiro, tá?
pessoa aqui que vos fala, né? Investidor de tecnologia. Qual do meu perfil, por exemplo, numa instituição financeira, você acha que eu sou? Com certeza, arrojado, filha. Não é, meu amor. Você tem, na verdade, no seu perfil de produto financeiro, Eu vou te falar uma coisa. você é conservadora. É. Se Se for- eu começo a ver o meu dinheiro ali, olha, eu nunca vi isso na vida. Eu falo, gente, eu sou uma pessoa estranha. Você é conservadora. Eu sou conservadora e agora eu tô melhorando pra moderada. Os meus gerentes, eles ficam enlouquecidos comigo. Mas é porque, veja, eu já sou tão arrojada. E tem uma coisa, a startup, a empresa de tecnologia, por mais que eu não participo do dia a dia, algumas eu tô ali mais próximo, mas eu sei assim, se der algum BO, alguma coisa muito séria, eu vou conseguir falar com o empreendedor, com o fundador, eu vou falar com os outros. Imagina, eu na bolsa, vou ligar alô, galera da Americanas, ou quem são os maiores acionistas aqui da Americanas? O Petrobras, o Petro 4? Verdade. Você Na acha verdade, isso normal? então, na verdade, quando você investe em ações, existem dois tipos de ações: ações ordinárias e preferenciais. Qual é a diferença entre elas? Uma, você vai fazer parte da assembleia. Vai falar, o que tá acontecendo aí? Eu quero saber o que tá acontecendo. E o outro é um... Mas tá doida, imagina fazendo parte da Assembleia, eu ia fazer um AUE nessa Assembleia. Mas Não, por que isso aqui obviamente. tá acontecendo essa gestão? Exatamente. E aí, você, na verdade, sabe por que você tem medo? Ah. Sabe por que você... Agora eu tenho... Olha, eu sei por que você tem medo. Por E quê? você é mais conservadora. Na verdade, quando você investe na bolsa, é um outro CEO, outro dono da empresa que está tomando decisões sobre a empresa que você está investindo. Você Gente, não tem controle. você não tem controle como Você você agora tem. foi na mosca. Você não tem controle. Não sei se você já leu um livro que chama Psicologia Positiva. Não, desculpa. Psicologia Positiva não. Inteligência Positiva do Shihad Zamini. Não. Cara, leia. Porque aí ele fala dos nossos 11 principais sabotadores. Enfim, ele é um catedrático do MIT, ele é um fera indiano maravilhoso. E aí você acabou de desvendar um mistério. Gente, sério, Nath Finanças acabou de desvendar um mistério. Por quê? Aí lá ele fala dos seus 3 principais sabotadores. Tem um teste que eu super recomendo que você faça. Só dá um... Cara, entra no Google, vai lá. Vou até É anotar. gratuito, tá? Aí ele fala os seus 3 principais sabotadores. Obviamente, ele tem o hipercontrolador. E aí o hipercontrolador é o quê? Tudo aquilo que eu não posso controlar, eu faço o quê? Eu fico louca Fica ou louca. enlouqueço os outros. É mais ou menos assim. Entendeu? Já é o Imagina, como é que eu vou enlouquecer o fundador de que eu mal conheço? ponto. Exato. Faz todo sentido. Mas assim, é óbvio, startup também, né? Porque eu não controlo, mas ali eu ainda tenho um pouco de... Eu posso falar com outro investidor, Você pode eu dar uma posso... ligada ali e falar, o que tá acontecendo? Você vai lá e vai buscar as soluções ali. Quando na ação, quando você investe na bolsa, você não tem controle, Camila. E Não. você não tem como ligar. E aí, por que tá caindo essa ação aqui? Não entendi. Por que essa notícia saiu? Você não tem esse controle. Você só recebe um informativo, e não é todos os meses. E você não tem essa proximidade É isso. com o CEO, É com isso. o dono ou com a operação que está ali acontecendo e fazendo acontecer naquela empresa, naquela É organização. Mas tem um ponto, que é a parte boa. A gente tem que falar a parte boa, né? Também, quando você investe nas ações da bolsa. Eu tenho um sorrisinho assim, porque é muito bom, que é sobre quando você investe numa ação, e eu tenho um estilo, na verdade, de investir. Existem 2 tipos, né, que você pode fazer na hora de você investir em ações. Tem aquela pessoa que faz análise gráfica e vai nessa parte gráfica. Mais fundamentalista. Mas existe a análise gráfica e a fundamentalista mesmo. Tá. E a fundamentalista que você chega e vai ver o balanço patrimonial, que você vai verificar como está sendo a empresa, o andamento da empresa, o que o CEO está tomando decisões. Eu sou mais que também investe focado, na verdade, em dividendos. E eu amo, porque todo mês cai um dinheiro na minha conta. Então vamos fazer uma coisa. Tudo que você investir, você me fala, me liga. Eu te ligo. É Tá? tão Que gostoso. você vai investir, eu vou investir. O que muito você acha, bom. diretor? Não é? Pô, liga pra todo mundo aqui, cara. Tem que te contar. Ajuda a Tula, por No favor, final pra do ela, ano ela diminuir esse passado. cartão de crédito dela. Em dezembro do ano passado, eu recebi 5 mil reais de dividendos sem fazer nada. Ih, gente, já viu? Aí, ó? às vezes, vem 10 mil, 20. E você fica parada ali. É isso Você aí. recebe juros sobre capital próprio. Vai ser e Nath ainda por Indica. cima- Nath Indica. Nath Indica. Nath Indicanças também. Nath Indica. Ó, vamos fazer um grupinho, tá, galera, de WhatsApp, tá? E sabe qual Eu é o só bom? queria dizer, pra entrar nesse grupo é R$1.000, afinal de contas, né? É um grupo Obviamente, fechado, né? um grupo Claro, fechado. né? Não é assim, Nath Indicanças. E sabe qual é o mais legal? É que qualquer pessoa pode começar a investir em ações na Bolsa de Valores. Não é uma pessoa que tem, É tem verdade, é verdade. 5 mil É reais. verdade, é muito democrático.
E aí você pode colocar R$100, você pode colocar 50. E isso eu acho mais legal, porque uma pessoa que tá começando agora no mercado financeiro pensa, não, só para quem tem dinheiro que investe em ações na bolsa, né? E não é isso. Não. Você pode começar a investir, Não. só que você tem que ter também entra a parte comportamental nesse momento. Porque se você for aquela pessoa que fica com medo, olhando cada dia o mercado subindo e descendo por Ferrou. decisões, Ferrou. não invista. É. Eu recomendo pra pessoa É. não investir na renda variável. Porque se for assim, você não vai conseguir ter paz. Porque existe todos os dias oscilações no mercado. Eu não olho todo dia. Eu vou lá, invisto, só vejo meus dividendos entrando. E só, gente. Eu não tenho essa de tô doida olhar fazer todo parte dia. desse grupo do WhatsApp. Então, olha só. Grupo fechado de milhões. É. Mas você sabe que o número 2 da Berkshire, do Warren Buffett, que é o Charles Munger, ele fala o seguinte. Se você não tem estômago para ver 50% do teu patrimônio em bolsa caindo, esquece que você não é investidor de bolsa. Exatamente. Sabe o que aconteceu comigo ano passado? Época, o auge, né? Foi em 2020, na verdade. O auge da pandemia acontecendo. Muita coisa, todo mundo, mercado derretendo. Aí tava tendo todo mundo assim, vamos parar, gente, calma, não vendem tudo. Um monte de gente vendendo as ações. Respirei fundo e eu comprei mais. Comprei mais ações. Uau! Arrisquei. E aí? Comprei mais. Isso foi em abril de 2020. Lá para julho de 2020, eu tive o retorno 100% de todos os valores. E ainda tirei o valor que eu tinha investido e ficou só os juros, rendimentos que eu recebi. Por quê? Eu investi numa empresa onde eu sei... Que ela historicamente, ela tinha... Ela passou por um monte de crise já. Por isso que eu invisto em empresas que pagam bons dividendos, que são empresas sólidas. Não é aquela que tá voando Oscilando. assim, oscilando. São empresas sólidas que passaram por um monte de problemas já, um monte de crise já, pior do que essa também. Já estão acostumadas. E já estão acostumadas a Aham. lidar com isso. Então, E tem uma gestão mais sólida, talvez, né? Muito também. E eu foco nelas. Claro que também invisto em empresas que estão crescente, mas eu também foco nessas porque elas pagam sempre dividendos direitinho e tá ali crescendo. Empresas na área de energia, eu gosto muito. Na área também de bancos, apesar que eu não gosto de fazer propaganda. Ai, gente, olha só. Mas eu gosto também na área dos bancos, porque os bancos são sólidos. A gente tem que falar da parte técnica. Óleo e gás, você diz energia todo. Isso, E energia banco? elétrica, Tá. energia óleo e gás, então são E empresas... infraestrutura, você gosta? Eu gosto bastante. Só que, principalmente... Varejo, não. Varejo, não muito, porque tem muita oscilação no mercado. Eu não curto. São muitas variáveis que precisam ser analisadas. Por exemplo, de energia, não tem isso. E também, na hora de eu investir, eu também coloco meus valores sempre ali. Eu não vou investir em qualquer empresa que chegou e teve, como por exemplo, numa barragem e prejudicou e morreu um monte de pessoas. É, sim, isso conta. Isso conta. Não invisto. Não invisto. Que conta. prejudicou uma população, que prejudicou o meio ambiente. Eu sigo muito Não, essa o ESG, linha, né, de assim, investir. agora você tem... O ESG, né? O famoso ESG. Que essa siglazinha bonita, gente, ainda bem que eu tô aqui com a Nath Finanças, que faz a tradução de absolutamente tudo. Mas o ESG cada vez mais é meio ambiente, né? A sustentabilidade, a governança. Isso, exatamente. Que hoje a própria sociedade está pressionando muito para isso. E é exatamente... É um As pouco empresas disso que você de- falou, né? Acho que, a grosso modo dizendo, assim, é um pouco disso que você falou, né? Então, você tem não só a questão de olhar dentro da empresa como é que é o tratamento dela com relação a... Eu não gosto de usar a palavra diversidade, eu gosto de falar da Também palavra pluralidade. Também. Né? Então, como é que é a questão das proporcionalidades salariais? Principalmente para mulheres, Principalmente para mulheres. que ganham 40% a menos do que um homem. 40% a menos. Então, eu estava te falando antes da gente entrar que eu fui convidada para ser de um conselho de uma baita empresa, mas tinha acabado de ter um super escândalo. Falei, não condiz, eu estaria ali, e assim, eu estaria entrando ali com uma coisa que ia me ferir tanto. Sim. E já saí de conselho de empresas. Enfim, em vez de abrir capital na bolsa, eu ia entrar... Eu tinha um pedacinho de equity, né? Mas eu comecei a ver, eu falei... não deu outra. Mas não isso. deu outra. Passou 6 meses, veio um escândalo. Então, eu tô dizendo isso porque a gente tá falando da bolsa, né? Eu acho que é importante quem tá pensando, e você já deu aí um bom gabarito, assim, talvez... Quando a gente criar o Nath Indicâncias, eu vou... Sim. Tá?
Agora e cripto, Nath? Bom, para quem nunca ouviu falar, as criptomoedas elas já existem há muitos anos. É uma moeda digital, gente. Sabe quando tem o dólar, o real? São moedas, só que elas não possuem, na verdade, um banco central que regulariza elas. Quando a gente tem um real, quando o real cai muito, a nossa economia tem uma intervenção do Banco Central quando acontece isso, para não prejudicar a economia, para pessoas que compram, que vendem, enfim. Né, oferta e demanda, a gente tem alguém ali que é um banco central que, se precisar, como aconteceu, por exemplo, vou botar um grande exemplo aí da pandemia, que todo mundo estava guardando dinheiro no colchão. As pessoas estavam guardando dinheiro no colchão. Aí veio a nota de R$200, lembra? A nota de R$200 era porque estava causando, na verdade, na economia, o entesouramento. O que significa? Significa que as pessoas estavam guardando dinheiro em casa e tirando do banco com medo Entendi. de perder, de dar algum BO, de o banco quebrar e tudo mais. Mesmo que você fale que tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que se você investe e tem um dinheiro guardado... 250 mil hoje, né? 250 mil por CPF, as pessoas não sabem. Não, vou tirar, porque vai que vai chegar... É o medo, a insegurança. É o medo, a insegurança com trauma, por uma crise. E aí, o que o Banco Central fez? Ele liberou, porque todos os bancos são obrigados a ter uma porcentagem do dinheiro guardado em depósito compulsório. O que significa isso? O banco chega lá, tem uma porcentagem do dinheiro que ele deixa ali guardado, que caso aconteça com momentos como aquele, da pandemia, no auge, as pessoas tirando dinheiro, eles retiram esse dinheiro, o banco libera esse dinheiro, o Banco Central, que é o banco dos bancos, libera para os bancos distribuir esse dinheiro para injetar na economia, para fazer empréstimo, para emprestar para empreendedores que estavam passando dificuldade, que estavam fechando. Então, é para isso que serve. E o Banco Central é um dos órgãos onde regulariza isso. Quando a gente fala de criptomoedas, não tem isso. Não tem banco, não tem nada disso. É especulação. Você está ali falando para uma pessoa que está comprando ali, outra está vendendo aquela moeda, e você está especulando que ela vai subir, e outra está especulando que vai descer, e eles ganham com essa especulação. E não é algo ruim. É porque quando a gente tem algo desconhecido, como veio o Pix, as pessoas ficaram, não, meu Deus, esse Pix... Eu escutei isso de uma seguidora falando, Pix, ele não é de Deus. Falei, gente, o que tem a ver? O que tem a ver? Mas sabe? São essas coisas que acontecem que a gente escuta, que são medos, porque você nunca viu aquilo. Você nunca viu uma criptomoeda. Algo que você não tá vendo ali. Você chega e vai falar, não, isso tá errado. Isso não é normal. E assim, acho que toda classe de criptomoeda, criptoativo, assim, vem junto com todo esse movimento de você conseguir cada vez mais sair um pouco dessa centralização, desse monopólio, né? E você tomar as rédeas da sua vida. É porque eu não sou nenhuma especialista em criptomoeda, mas eu estou estudando muito Web3. Legal. Porque, sem dúvida nenhuma, assim, chega uma hora que você fala, cara, ok, eu tô aqui na mão dessa empresa aqui, eu tô na mão dessa empresa daqui, e pra onde eu vou? Porque o mundo cada vez é mais digital, ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Exatamente. E a criptomoeda, no final das contas, ela é a grande, como é que eu vou dizer? Ela é a grande chave de troca financeira de todo esse movimento que está acontecendo. E que não tem algo centralizado em um banco. Que não tem algo centralizado. Não tem um banco central que vai chegar, opa, tem gente perdendo muito dinheiro, vamos parar com essa movimentação. Não. Claro que tem gente que especula, trabalha com especulação com as criptomoedas, mas tem gente que realmente está comprando para fazer também troca. E tudo bem. A questão é que as pessoas elas acabam criando essa raiva, esse ranço por não conhecer. A gente só tem raiva de algo que você não conhece. Você só chega e cria preconceito de algo que você não conhece. Pré-julgamento, né? É um pré-julgamento. Mas esse é o ponto. Você não tem um banco central que vai chegar e vai regularizar. Se alguém perder um monte de grana ali, não vai ter ninguém para falar. Não tem ninguém ali te dando aquela seguridade que tem gente que acha que é algo que precisa ter. E na criptomoedas não tem isso. E é uma forma onde você tem moeda de troca, gente. A diferença é que ela não tem lá um banco central, ou como o dólar tem um banco central que chega lá e vai regularizar ali na economia, vai chegar e falar, opa, vamos parar aqui, ou não, vamos continuar aqui, tem uma regra para isso. Claro que agora tem, né, agora você tem que declarar, agora tem na Receita Federal como você declarar. Tá entrando também corretoras, porque para você investir na criptomoeda, você precisa de uma corretora. Aí você coloca o dinheirinho lá, você investe em várias, tem Bitcoin, tem Ethereum, tem vários outros tipos de moedas que você pode trocar com outras pessoas. Então, ela valoriza porque tem muita gente comprando, é por isso que ela sobe. E eu já sigo esperando a criptomoeda da Nath Finanças. Cara, como é que vai ser o nome? Vamos pensar no nome.
sei. Nath Cripto. Gente. Natério. Adorei. Natério, adorei. Mas é o futuro. Olha só, se você criasse, lembra que a gente é cofundadora, tá? É verdade, Tá, é verdade. co-founder aqui, Mas todo é o mundo aqui, futuro. né? Todo mundo aqui é cofundador, tá? Mas é o futuro. Eu vejo que as criptomoedas, com o avanço Não tem da nenhuma tecnologia... dúvida, não tem nenhuma dúvida. É o futuro pra gente sair do papel, que essa é a realidade hoje. A gente sair do papel, de ficar trocando dinheiro em si, e você ter agora uma forma de você fazer digitalmente, você Sem passar dúvida, ali pela sem internet. dúvida. Inclusive, nas próprias criptomoedas é possível você minerar elas pra você vender, entendeu? Você, na verdade, uma coisa muito interessante que é bom falar, que a mineração, quando você vai minerar uma criptomoeda, você chega, tem vários problemas, porque ela é tecnologia. E aí tem vários problemas que você precisa resolver. E você resolve esse problema daquela criptomoeda, aquele processo que você está fazendo ali, e aí você recebe moedas por isso. Então também tem isso, tem muita coisa, tem um mundo muito grande das criptos que muita gente não conhece, que eu vejo que é o futuro. Se a gente ficar brigando aí falando que não, tá errado, é horrível. Não, já é uma realidade, se parar pra pensar, uma Gente, realidade é o futuro. norte-americana, é uma realidade na Europa, assim, só se respira As pessoas lá. trocam, compram coisas com isso aí. criptomoedas. Então, é um futuro. É. É uma forma aí que você tem que estudar, ler, Isso aí. entender. E também Isso aí. entender que é um risco. É um investimento que é... Se você chegar e colocar ali achando que, ai, gente, vou pra guardar dinheiro. Não é pra guardar dinheiro. É pra você chegar e investir, e tem um risco de você perder também. E como a Camila aqui também falou muito bem, eu sempre vou reforçar. Quando você investe em renda variável, você tem a possibilidade de perder dinheiro. Então, não coloca seu dinheiro de reserva de emergência em renda variável. Porque senão não é reserva de emergência, viu, gente? Exatamente. Não coloca ali, eu vou guardar pra isso aqui. É pra você ganhar e conservar o teu patrimônio, pra ele crescer, mas ter a possibilidade de perder também. Acho que é bom deixar isso também bem claro. Show! Gente, que aula, hein, ó. Ouviu, né? Agora, Nath, a gente vai para o Venda o Invendável. Ai, meu Deus. O Venda o Invendável é o seguinte, são as coisas mais toscas que você já vai ver na sua vida. E hoje a produção pegou umas coisas... Gente, vocês tiveram o quê? Meio faroeste, 1920? Que é essas imagens aí, ó? Nath, olha só. Então, agora eu Vendo o Invendável. Você tem 30 segundos pra fazer o pitch. Vai vender, porque você é boa vendedora. Você fala bem pra caramba. Você não pode rir, tá? Não pode rir. Tá, quando for Então, pra vender... Quando for pra vender... Aí, ó. Imagina, tá? Que você tá lá... Imagina que você tava lá na loja que você trabalhava e você tinha que vender essa motocicleta de uma roda só. Ó, tipo assim, isso daí numa aula de uma praia ia fazer um sucesso danado. Sim. Eu tenho que vender. Tudo bem, eu tô pronta. Então, bora lá. Vou vender. Bora lá, rolando. Olá, telespectadores. Então, eu tenho uma novidade aqui pra vocês de um produto que é de milhões. Sabe por quê? Esse produto vai te ajudar a chegar mais rápido do seu trabalho, vai ter economia, porque você não vai gastar combustível, você vai usar a parte elétrica com ele. E o melhor de tudo, é de uma roda só. Veja e conheça a minha motocicleta de uma roda só, onde você economiza energia, onde você chega e também ajuda o meio ambiente, você só tem uma roda só. E o melhor de tudo, ela é elétrica, ela não é nova, é de milhões. Então, se você quiser, é só você clicar aqui neste link e arrastar pra cima. Olha! Nath Vendanças! Ô Nath, importante. Vende bem, gente, vende bem. Arrasou. Vem cá, e parcela. A motocicleta parcela em quantas vezes? Ela parcela em 12 vezes sem 12 juros. vezes sem juros. E o melhor de tudo, você dando uma entrada, você consegue desconto de 5%. Caramba, isso é vendedora aí, querida. Agora vamos pra próxima, ó. É basicamente o seguinte, carrinho de bebê com rádio e antena. Tá. Esse carrinho, ele existiu em 1921, Legal. tá? Vamos lá. Olá, eu sou Natália, sou mãe. E eu quero trazer para vocês aqui uma novidade imperdível para vocês, mães, que às vezes você tem que trabalhar, você tem que cozinhar e a criança tá chorando demais, não tá? Então a gente tem uma solução aqui na empresa, onde você tem um carrinho de bebê, onde tem som, rádio para tranquilizar a criança e o melhor de tudo, você pode comprar, parcelar em 12 vezes sem juros e o melhor que tem desconto de 5% você pagando no boleto. Então, só você clicar aqui, que aproveite, porque a criança eu sei que chora bastante, mas eu sei que eu sou mãe, eu entendo o quanto é difícil para nós, mulheres, e para você também, papai e mamãe, que tá aí começando. Aproveita já nesse comecinho de ano que já tá começando, e clique aqui e aproveite.
Muito bom! Ai, você Eu vai fingi que garantir eu a sou mãe. paz. Você vai garantir a paz do ser humano, né? E ainda falei que eu sou mãe, né? Sendo que eu não sou, É. mas a gente tem que fazer o Mas marketing. aqui é o... Porque nessa tranquiliza, hora- traz a proximidade, né? Eu vou falar o quê? Eu tô vendendo algo que eu não Óbvio, sou. Sou mãe. É. Garante a paz das mães, né? Exatamente. Então, Nath, ó, seguinte. Depois de um dia de trabalho, tá? Quem é a Nath depois das 18? A Nath que sem você- finanças, né? É Nath sem finanças, é. A Nath em casa. Olha, eu adoro sentar pra assistir série, ficar deitada. Qual o tipo de série que você gosta? Então, eu gosto de assistir série de comédia romântica. Ah, É. eu adoro, eu sou romântica. Ah, eu adoro assistir série de comédia romântica, Eu aquele gosto, filme eu bem gosto de bobo. assistir série de serial killer. Então, eu gosto de assistir filme de catástrofe. É É? muito bom. Quando tá assim, inundação, correndo, tipo 2012, eu gosto. Eu também gosto, adoro também. E além de comédia romântica, eu gosto de assistir, cara, filme de adolescente, sabe? Tipo, eles estão chegando, e aí estão competindo, e aí uma menina se apaixona com um menino, e aí ficam, ai, vai dar certo, não vai dar certo. Ai, eu adoro. Você adora? É vergonha alheia. Também uma Não é coisa. vergonha alheia, não, porque eu acho estranho, porque eu gosto de serial killer, drama, aquelas coisas bem Eu gosto de catastróficas. assistir reality show também, tipo, de férias com ex, pessoa passando Ai, eu vergonha. adoro. Ai, adoro. Eu amo. Adoro. que Mas esse beijinho briga. foi pra quê? Que você fica lembrando lá da... É assim, é o jeitinho do Twitter. Adoro assistir. Gente, eu filme. adoro. Aí eu reality fico eu e meu afilhado lá de 20 anos. Ah, vou te mandar. Sério? Vou te mandar quando começar a passar, porque a gente fica lá, eu fico lá falando de todo mundo. Eu adoro assistir qualquer tipo de reality show. Eu adoro assistir, É? fico horas e horas assistindo. Vou lá, coloco, fico assistindo. É bom, sabe? É bom pra me Tira a distrair. gente do... É porque tem um ponto que a gente trabalha tanto e quando você tem é muito diferente quando você tá trabalhando de carteira assinada, como eu trabalhava, e quando você tem uma empresa. Porque quando eu tava de carteira assinada, cara, eu saía do meu trabalho, eu não pensava mais no trabalho. Eu ia me distrair, ia sair pra beber, ia sair com meus amigos. Quando você tem uma empresa, é 24 horas pensando que eu tô no banheiro. Eu vou, Sei bem. putz, cara, essa ideia aqui vai ser muito legal pra gente criar. A Júlia aqui já sabe, fui lá, mando de noite pra ela, ó, Sei, essa Júlia, ideia 3 aqui é da manhã, legal. né? Mando Meu time, mensagem. a coisa tá lá. Meu time já tá 3 da manhã, mensagenzinha. Cara, que ideia legal. E aí você não funciona. E eu tô aprendendo agora, que isso mexe muito que eu tô tratando, inclusive, na minha terapia, de entender que existe momentos pra eu descansar. Precisa. Quando eu vou assistir série, não é algo que tá sendo inútil. Tipo, ai, tô Você assistindo acha que aqui não tá série, trabalhando, né? não tô trabalhando, poderia estar produzindo, poderia estar fazendo isso, poderia estar respondendo e-mail. Respira, Natália. Você pode ter esse direito de você sair, de você chegar, assistir uma série, de se distrair, pegar uma piscina, você conversar com seus amigos. E uma coisa que eu aprendi, tô aprendendo agora, principalmente esse ano com o Nath Finanças, é separar também a Nath Finanças da Natália Rodrigues. Por quê? Eu não tinha meu Instagram pessoal, por exemplo. Eu só usava a Nath Finanças para produzir conteúdo, produzir, trabalhar. E eu não via a história dos meus amigos, sei lá, eles postando com um cachorrinho e eu reagia a isso. E hoje você tem? E hoje eu tenho meu perfil pessoal. Ó, eu onde não eu sou tenho... do teu perfil pessoal, não, hein? Então, eu tenho perfil pessoal com, sabe, com os meus amigos, entendi. com a minha família, Vocês já com meus entenderam que eu não tô crushes. no hall de amigos, né? Não, Vocês que já entenderam, isso, né? Camila, não é isso. Já É porque entenderam, né? tá assim, Ela ainda bom. não tinha entendido que eu tava falando que eu não tô nesse Instagram. Mas eu tô com o perfil pessoal, tipo, pra chegar e, sei lá, ver um story dos meus Vamos ver o que familiares. você quer dizer aqui. Quiser Então, assistir. pros meus familiares, assistir, reagir, sei lá, ser uma pessoa de 24 anos que tá ali Isso aí. crescendo, aí dá, e, sei lá, e marcar um date. Gente, é isso, Mas você não tava namorando? solteiríssima agora. Eita, solteiro no Rio de Janeiro. É, não, eu tô solteira, vai fazer 1 ano daqui a pouco. Ah, é? Passou, muita coisa aconteceu. É Camila, desde a verdade, última é vez. verdade. Eu namorei 6 anos. aí É, agora ô Nath, tô eu vou te solteira. falar, eu sem dúvida nenhuma, a gente ficaria aqui pelo menos mais umas 5 horas. Isso quer dizer que você vai voltar, tá? Porque a gente já Sim. tem muita coisa, porque a gente tem que atualizar outras coisas. É, muita coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, que eu acho que é importante. A comunicação, ela é um dom, e a gente pode usar a comunicação pro bem e pro mal, né? Exato. Mas você usa a comunicação para um bem tão grande, para um bem tão maior, que eu acho que você não tem ainda nem ideia de onde você vai chegar. Eu acho bom, porque as pessoas hoje, eu tenho 41 anos, né? Não que eu tenha tanta experiência assim, mas as pessoas falam, ai, Camila, quando você tinha 20 anos, o que a Camila de 41 anos falava pra Camila de 20 anos? Eu falava assim, fica menos ansiosa. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu olhando pra você, desde o primeiro dia que eu te conheci, tem uma coisa que mais me chama a atenção, que é a tua coragem. E eu vou dizer, a coragem é para poucos. O dom da comunicação é para poucos.
Mas quando você usa isso, e você usa isso para ajudar as pessoas, para realizar a vida das pessoas, para fazer as pessoas mais felizes, isso volta para você. E eu sei que você não tá fazendo nada para nada te voltar em troca, mas isso volta para você numa energia tão maior, tão bonita, tão realizadora. E eu me sinto assim muito feliz de você estar aqui do meu lado, viu? Então, ó, obrigada por você estar aqui no Café com Farane, viu? Eu acho que sem dúvida nenhuma a gente precisaria de novo de mais umas 6 horas, mas eu sei que você vai voltar. Ser uma inspiração para nós mulheres empreendedoras que tá aí, para comecei como pequena, como MEI, fazendo sozinha, agora, né, a empresa tá crescendo a cada dia que passa. E antes de tudo, Camila, obrigada mais uma vez pelo convite. Quem quiser saber nas minhas redes sociais, só Nath Isso aí, Finanças. gente, ó, galera, segue, tá? Nath Finanças, não se esqueça. Nath Finanças em tudo, né? Nath No Finanças LinkedIn, todas no as LinkedIn não, né? LinkedIn é a Natália Rodrigues. Natália Rodrigues. Só você seguir. E uma coisa, tem uma novidade que vai ser o primeiro podcast que eu vou falar aqui, hein? Eba! É o primeiro. Nós, Nath Finanças aqui, ó, Finanças, você que tá querendo me conhecer, nós vamos lançar lá no dia 9 de novembro uma plataforma de streaming de finanças chamada Nath Play. Que demais! É o primeiro podcast que eu tô falando isso, hein? Primeiro, exclusivo, dia 9 de novembro. Isso aí, lançar, hein? Parabéns! Então, Uhul! Aí, ó. é mais um projeto, sim, que eu tô muito feliz, Camila, de poder divulgar aqui pra você. Muito porque bom. É uma plataforma de streaming, onde vai ter vários conteúdos de finanças, de investimento, pra quem quer aprender a investir, de começar a investir do zero, que também tá no nível básico, médio e avançado. E tá o mais tudo lá. importante, deve ser streaming, deve ser um valor bem baixinho, né? Sim, acessível, tem plano básico, tem plano Master e o plano também Premium, tem os 3 planos pra você entender. Tem como dividir tela, então você que quer dividir com o seu crush. Isso Tá aí. super legal, super É. acessível, com desconto incrível. Eu já quero, vou dividir com a Tula. Ah! É. Tudo maravilhosa. Obrigada mesmo, de verdade.